Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Satisfação enorme estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouquinho de informação. Antes de mais nada, eu já peço a vocês que deixem o like de vocês aqui no vídeo, se inscrevam no canal caso você não seja inscrito ainda, compartilhem o vídeo com seus amigos, visitem os outros conteúdos que eu tenho aqui na página, que está tudo separadinho já para vocês em playlists, para facilitar a consulta, tá? E vamos ao nosso conteúdo de hoje. Hoje nós vamos conversar a respeito de separação ou divórcio, né? Alguns preferem falar diretamente do divórcio, mas a gente já conversou aqui no canal de que continua existindo sim a separação. O que a gente discute dentro do processo de separação e por que pedir a separação ou pedir o divórcio, sendo que às vezes seria até mais fácil cada um ir para o seu lado. Então vamos lá. Quando a gente se casa com alguém, a gente vai lá, além de toda aquela homilia, aquela coisa bonita lá no cartório, onde a gente tira fotografia, se emociona e tudo mais, tem uma coisa mais importante do que o álbum de fotografia, que é a certidão de casamento que a gente assina, que nada mais é do que um contrato. O Código Civil fala que o contrato ele faz lei entre as partes. O contrato de casamento, ele prevê direitos e obrigações, não é? Então, os meus direitos de mulher casada estão estabelecidos nesse contrato de casamento e assim como os meus deveres, o dever de fidelidade, de assistência mútua, de coabitação, de assistência e tudo mais. A partir do momento que o casal resolve se separar ou um resolveu se separar e não quer mais continuar, primeiro que ninguém é obrigado a continuar com ninguém. Segundo, é importante estabelecer o termo final desse contrato, né? Porque senão eu tenho um contrato que continua em aberto, direitos e deveres conjugais que continuam subsistindo e muitas vezes o casal não tem mais condição nenhuma de continuar junto por N razões que eu não vou entrar aqui em cada uma delas porque não interessa, não é? A gente está aqui para dizer aquele tipo de situação onde acabou o casamento, ok? O que eu vou discutir nessa separação? Bom, em primeiro lugar, se eu resolvi me separar e eu não quero mais continuar com o meu cônjuge, primeira providência, eu vou contratar um advogado. Eu preciso constituir um advogado necessariamente, né? O advogado é indispensável à administração da justiça. E o mesmo ocorre na separação e no divórcio. Primeiro porque o advogado vai explorar toda aquela situação do casal, ele vai ouvir todas as queixas ali que o casal está trazendo para ele, ou a mulher, ou então só o marido, vai dar as orientações necessárias, estabelecer a documentação que será necessária e indicar o melhor caminho para aquela situação que chegou no consultório, no escritório dele, né? Então, o que a gente discute dentro do processo de separação? Primeiro, se tem filhos, tem que discutir a questão da guarda. Com quem que vai ficar a guarda, né? Pensão alimentícia, porque se eu tenho guarda, obrigatoriamente eu tenho que estabelecer a questão da pensão alimentícia. Se eu tenho guarda, tenho a questão da pensão alimentícia, eu tenho que prever também a questão do direito de visitação para a parte contrária que não vai ficar com a guarda. Seguindo, gente, falando, dando continuidade aos itens que eu citei, que a gente discute dentro da ação de separação, um outro tópico que é discutido dentro da ação de separação, seja ela litigiosa ou consensual, é a questão da divisão dos bens de acordo com o regime de casamento ou de acordo com a vontade dos cônjuges aí, dos separandos ou dos divorciandos no momento da separação. São essas coisas que a gente discute. Além disso, um outro tópico também que é discutido dentro da ação, porque vai ser objeto de julgamento, é a questão do nome da mulher, que geralmente a mulher adota o nome de casada, né, quando ela se casa, e muitas vezes acontece de ela vir a ser conhecida e reconhecida pelo sobrenome do marido. Então, é uma situação importante que deve ser discutida no momento da separação e do divórcio com relação a esse detalhe. Então, ela
ela vai voltar a usar o nome de solteira? Não vai? O marido vai permitir que ela continue usando o nome de casada? Enfim, é uma coisa também que se discute nesse momento da separação e do divórcio, tá? Fora isso, outras coisas que podem vir a ser discutidas, e na verdade podem não, devem ser discutidas também dentro da separação, é a questão de dívidas, né? Então tem dívida de cartão de crédito, o cheque está estourado, tem um monte de haveres aí que um pagou e o outro ficou só olhando, enfim. Tudo isso tem que ser dividido também no momento do divórcio ou da separação. Assim como dividiu tudo aquilo que foi adquirido, se houverem dívidas, também elas precisam ser repartidas ali entre o casal de acordo com o regime de casamento que foi adotado por ocasião do casamento, ou então por vontade das partes, se a gente estiver falando aqui de um casamento ou de um divórcio consensual, tá certo, gente? Bom, muito bem. Todos esses elementos levados em consideração, o advogado vai fazer a sua petição, né? Petição que é o pedido que ele vai fazer para o juiz, vai transformar aquilo em judicial através do protocolo daquela ação no judiciário e vai ter o trâmite normal ali do processo. Vai ser mais rápido se for amigável, o consensual, não é? Por quê? Porque aí o juiz vai se limitar após após a manifestação do Ministério Público, ele vai se limitar a ouvir o Ministério Público e na sequência, se não houver nenhuma prova a produzir, se não houver necessidade de audiência nem nada, ele vai sentenciar homologando aquele acordo que foi feito. Se por acaso for o litigioso, da mesma maneira, o advogado entrou com o pedido de divórcio ou o pedido de separação e vai ter todo o trâmite. Então, a primeira audiência, a audiência de mediação, depois a fase de apresentação de defesa. No momento seguinte, o juiz vai marcar a audiência de instrução, que é aquela audiência para colheita de provas. Então é onde o juiz ouve o separando ou divorciando, a divorcianda, né, vai ouvir ali o casal, vai ouvir as testemunhas, se for o caso, vai avaliar as provas as demais provas documentais que foram produzidas nos autos do processo e finalmente vai julgar aquele divórcio. Em linhas gerais, é isso que a gente discute dentro do processo de separação ou dentro do processo de divórcio. E aí, só repetindo para vocês aquilo que eu já falei em vídeos anteriores com relação ao divórcio. Para quem não me acompanhou, para quem não viu esses vídeos ainda. Na separação, se eu estiver falando só de separação, qual é o cerne da questão aqui? O objetivo principal é requerer ao juiz que dissolva o contrato de casamento, que ele dissolva a sociedade conjugal. Se for divórcio, a gente está falando da extinção do vínculo do casamento. Então, enquanto na separação judicial é só a dissolução da sociedade, acabou a sociedade, mas eu continuo casada, né? O vínculo do matrimônio ele se mantém mesmo depois da separação, mas com a dissolução da sociedade conjugal, os deveres ali conjugais, eles não existem mais, porque o juiz dissolveu aquela sociedade, mas se mantém o vínculo do matrimônio. Para que esse vínculo desapareça e a pessoa ostente a condição de divorciada e possa vir a se casar novamente, há necessidade de pedir a conversão de separação em divórcio. Isso para as pessoas que se separaram antes da mudança da lei, né, que passou a permitir o divórcio direto, ou então para aquelas pessoas que mesmo após a mudança da lei optaram por entrar apenas com pedido de separação. Elas não querem destruir o vínculo, não querem extinguir o vínculo do matrimônio, elas querem apenas se separar. Então, nessas circunstâncias, nós temos essas diferenças básicas, que na separação vai dissolver a sociedade conjugal e no divórcio vai extinguir o vínculo matrimonial,
ok? Espero que tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aproveitado os comentários que eu fiz, a abordagem aqui que a gente fez de uma maneira muito sucinta e muito singela, para que alcance todo mundo que está aqui assistindo, tendo conhecimento de direito ou não, mas que vocês possam ter uma noção ainda que média aí sobre o assunto, tá bom, gente? Espero ter sido útil para vocês. Se foi útil, se vocês gostarem, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos de vocês. Se você está me acompanhando começou a me acompanhar agora, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Se você já é inscrito, muito obrigado por estarem me acompanhando, por prestigiarem o trabalho que a gente tem feito, pelos comentários que vocês fazem, pelas perguntas que vocês mandam, ou seja, pela interação que vocês fazem comigo aqui no canal. Muitíssimo obrigado, tá? Gente, eu fico por aqui e encontro vocês no nosso próximo conteúdo. Fiquem com Deus e até mais.